Olha, quando pensamos na Grécia Antiga, vem-nos logo à cabeça imagens de filósofos, de templos magníficos e, claro, o nascimento da democracia, não é? Mas já pararam para pensar no que é que sustentava tudo isto? É que por trás de todas estas conquistas brilhantes escondia-se uma realidade bem mais sombria. Pois é, a pergunta que se impõe é esta: qual era, afinal, o motor por trás de tudo? O que é que permitia que uma parte da sociedade tivesse de facto tempo para se dedicar à filosofia, à arte, à política? A resposta é direta. E para muitos até é chocante. Basicamente, uma economia construída quase inteiramente sobre trabalho forçado. É isso mesmo. A civilização grega, que nós tanto admiramos, dependia quase a 100% da escravatura. Sem ela, o mundo grego como o conhecemos, simplesmente não teria existido. Ok, vamos mergulhar nisto, vamos perceber como a escravatura não era, de todo, um extra na sociedade grega. Não, não. Era o motor. Era a base económica fundamental que fazia tudo andar para a frente. Era mesmo a peça central de toda a estrutura. E o ponto-chave é mesmo este. Todo o trabalho forçado de milhões de pessoas gerava a riqueza e, talvez mais importante ainda, gerava o tempo livre para que os cidadãos pudessem fazer tudo o resto. Pensem bem, a filosofia de Platão, os edifícios incríveis na Acrópole, a própria democracia ateniense, tudo isto só foi possível porque havia uma imensa mão de obra que fazia o trabalho pesado sem ser paga. Mas então, uma pessoa pode perguntar-se: como é que alguém se tornava escravo? E aqui há um ponto muito importante que temos de entender desde já. Não era uma questão de raça. Não mesmo. Qualquer pessoa, dependendo das circunstâncias da vida, podia acabar nesta situação. Vamos lá ver quais eram os caminhos mais comuns. Bem, a principal fonte, sem dúvida, eram as guerras. Se uma cidade era derrotada, pronto, os seus habitantes podiam ser capturados e vendidos como escravos. Depois havia a pirataria, que era super comum ali no mar Egeu. Outra forma bastante triste era o abandono de crianças. Eram simplesmente recolhidas para serem vendidas. E claro, havia o comércio internacional que trazia pessoas de regiões mais distantes, como a Trácia, ali na zona do Mar Negro. Ok, já vimos como se tornavam escravos. Agora vamos espreitar como é que era o dia-a-dia deles. Que tipo de trabalho é que estas pessoas eram forçadas a fazer? A resposta é, bem, praticamente tudo. A sério. Desde os trabalhos mais duros e perigosos que se possam imaginar, até tarefas que exigiam bastante especialização. O trabalho escravo estava literalmente em todo o lado. Nos campos, eram eles a base de toda a produção de alimentos. Nas cidades, eram os artesãos, nas oficinas, a produzir os bens essenciais do dia-a-dia. E claro, dentro das casas, eram eles que garantiam que tudo funcionava, desde cozinhar a cuidar das crianças. Mas olhem, de todos estes trabalhos havia um que era de uma brutalidade quase indescritível. Estou a falar das minas de prata da Lavrion, ali perto de Atenas. Toda aquela riqueza que financiou a poderosa frota naval de Atenas veio diretamente do sofrimento que acontecia debaixo de terra nestas minas. Menos de 1 metro. Parem um segundo para pensar nisto. Menos de 1 metro. Era a altura máxima de muitas das galerias subterrâneas. Imaginem o que é ser forçado a rastejar durante horas a fio, em túneis completamente escuros e praticamente sem ar. A vida de um mineiro escravizado era, como se pode imaginar, curta e absolutamente terrível. O risco de um túnel desabar era constante. O ar era muitas vezes irrespirável, não só pela falta de ventilação, mas também pelos vapores tóxicos do minério. E, como se não bastasse, a disciplina era mantida com uma violência extrema. A esperança de vida aqui era baixíssima. Mas mesmo fora das minas, a vida não era nada fácil. O trabalho continuava a ser extremamente exigente. Pensem só. Trabalhar como ferreiro com temperaturas a passar os 1000 °C, ou carregar todos os dias cântaros de água que pesavam quase 20 quilos, desde as fontes públicas até casa. É verdade que alguns com mais educação podiam ter tarefas menos físicas, como ser tutores ou secretários, mas no final do dia, a condição de propriedade, essa era exatamente a mesma para todos. Isto leva-nos a outro ponto fundamental, a realidade legal e social. O que é que significava, na prática, aos olhos da lei grega, não ser considerado uma pessoa, mas sim um objeto? O termo legal que usavam era objeto animado, e esta designação diz tudo, não é? Um escravo era literalmente visto como uma ferramenta viva. Não tinha qualquer personalidade jurídica. Era uma propriedade, tal e qual como uma mesa, uma cadeira ou um animal. Podia ser comprado, vendido ou herdado, como qualquer outro bem.
E esta falta de direitos era total. Estavam completamente excluídos da vida política, claro. Não podiam possuir rigorosamente nada. As suas famílias, os seus casamentos, os seus filhos, nada disso tinha reconhecimento legal. E agora reparem nisto, que é talvez uma das regras mais cruéis. O testemunho de um escravo num tribunal só era considerado válido se fosse obtido sob tortura. E para completar o processo de desumanização, muitas vezes até o nome de nascimento lhes era tirado. E claro, como qualquer outra mercadoria, estas pessoas tinham um preço. O valor obviamente variava. Um trabalhador não qualificado para as minas ou para os campos podia custar à volta de 150 dracmas. Um artesão com jeito, como um oleiro ou um tecelão, já valia o dobro, uns 300. E alguém com educação, como um médico ou um tutor, podia custar mais de 500. Basicamente, o valor de uma vida humana era medido pela sua utilidade e pelas suas competências. Apesar de todo este sistema opressivo, é claro que as pessoas resistiam. E para uma minoria mesmo muito pequena, existia uma pequena luz ao fundo do túnel, a esperança de conseguir a liberdade. Vamos ver como é que isso podia acontecer. É importante dizer que revoltas em grande escala, como aquelas que talvez conheçamos de outras épocas da história, eram muito, muito raras na Grécia. A resistência aqui era mais subtil, mais individual. Coisas como tentar fugir, trabalhar mais devagar de propósito ou até sabotar ferramentas. Eram pequenas, mas importantes formas de lutar contra um sistema que era esmagador. O processo legal para a libertação tinha um nome técnico, manumissão ou alforria. Mas atenção, isto não era um direito, era uma transação, um negócio. A pessoa escravizada tinha de literalmente comprar a sua própria liberdade, e muitas vezes por um preço bem alto. Outra possibilidade era depender da boa vontade do seu dono, que a podia libertar em testamento. E aqui está um ponto mesmo crucial. Ser livre não significava ser igual a um cidadão. Longe disso. As pessoas libertas tornavam-se metecos, era uma espécie de classe de estrangeiros residentes. Continuavam com direitos muito limitados, não podiam participar na vida política e, muitas vezes, ainda tinham obrigações para com o seu antigo dono. A igualdade plena, essa nunca era alcançada. Tudo isto leva-nos, inevitavelmente, a uma reflexão final. A Grécia Antiga deixou-nos um legado incrível de filosofia, de arte, de democracia. Mas agora que sabemos que tudo isto foi construído sobre as costas de um sistema de trabalho forçado, como é que devemos olhar para este legado? Fica a pergunta no ar.